Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Por que todos os pregadores do Evangelho estão em desacordo com a Bíblia? Por que todos os pregadores do Evangelho estão ou está em desacordo com a Bíblia? Se você não sabe, se você não conhece, se você não acredita, os 66 livros da Bíblia é um compêndio histórico. É uma coleção de livros históricos. Porque a necessidade de pregar o Evangelho foi para anunciar nos últimos dias que o reino de Deus estava próximo. Porque Evangelho significa boas notícias do reino de Deus. Jesus disse que ele estava próximo aos judeus. Os apóstolos Pedro, Tiago, João, Filipe, todos eles foram para os da circuncisão, para os israelitas, anunciando que o reino de Cristo estava para ser estabelecido. Aí veio Paulo anunciando também algo soberano, essa maravilha aos gentios, aos não-judeus, avisando que o reino de Deus estava próximo aos gentios, aos não-judeus. Apolo escreveu o livro de Hebreus, ele anunciou aos hebreus. Priscila, Áquila, quer dizer, uma turma foi para os da circuncisão, para os judeus, e outra turma foi para os gentios. Isto era pregar o Evangelho, isto era fazer a obra naqueles dias, isso era criar cristãos, formar cristãos com conhecimento de Cristo, não conhecimento de Moisés. Então naquela época, até o ano 66, até o ano 70, não, até o ano 66, porque entre 66 e a metade do ano 70, foi quando foi tocada a sétima trombeta. Quando tocou-se a sétima trombeta, então, aquele evangelho, aquele reino de Deus que estava próximo, aquele reino de Cristo que estava próximo, foi estabelecido. Acabou. Acabou a necessidade, acabou a precisão, a importância de se pregar o Evangelho, de se anunciar o Evangelho. Ficou no passado. Ficou totalmente no passado. Acabou. Zé Fini. Se você não sabe o que é Evangelho, é só você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Veja, no texto da NAA, a Nova Almeida Atualizada. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho. 15. Ele dizia: o tempo está cumprido. Já vai fazer quase 2000 anos que o tempo já estava cumprido. Porque, afinal de contas, o juízo começou a partir do ano 1, quando nasceu Yeshua, quando nasceu Jesus de Nazaré. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Olha aqui. E o estabelecimento do Evangelho e o cumprimento do Evangelho está próximo. Nos dias de Jesus na carne, entre o ano 30 e o ano 33, quando ele anunciou isso, o reino de Cristo, o reino de Deus estava próximo. O juiz já estava às portas. Olha a ignorância religiosa. Olha a ignorância que um dia eu também participei nisso. Fazendo caravanas, buscando pessoas dentro das favelas, dentro dos lugares menos favorecidos, e encher ônibus e levar para a cópia da sinagoga. No dia de sábado, ou no dia de domingo, ou na corrente da libertação de sexta-feira, fazia isso. Vamos lá. Vamos anunciar o Evangelho, vamos fazer o ID de Jesus. Meu Deus, quando eu penso nisso, eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu falo, como eu fui tão inocente, tão idiota, tão burro. Porque eu não sabia.
Eu nunca tinha pegado a Bíblia para ler de uma forma livre. Eu estava debaixo de ensinamento de perturbados, de tendenciosos, de mercenários e ladrões. Então, arrependam-se e creiam no Evangelho. 16. Caminhando junto ao mar... Não, é o 15 mesmo. E ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se, judeus, e creiam no anúncio que o reino de Deus está chegando. Acredite nisso. Então, quando alguma pessoa hoje fala, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar o Evangelho, nós estamos anunciando o Evangelho, como que fica essa palavrinha aqui? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Como que fica isso? Enquanto você está no ministério de pregar o Evangelho da incircuncisão, enquanto você está seguindo o pregador da graça, ele está a mesma coisa dos evangélicos, é tudo religioso, tá? Se você não sabe disso. Os pregadores da graça, que dizem que estão pregando o evangelho de Paulo, essa doutrina, também está no mesmo pacote, está no mesmo embrulho, está no mesmo balaio. Eles não são inocentes. Olha que absurdo. Não há inocente neste plano, nesta geração de pregador. Nenhum pregador é verdadeiro. Todos os pregadores são mentirosos, enganadores. E a maioria deles são mercenários. A maioria deles são exploradores. A maioria deles são estelionatários. Nenhum pregador, católico, protestante, pregador da graça, estão todos atrasados. Ah, mas você está certo? Eu não, mas a Bíblia está. A Bíblia está certa. Vou ler Marcos 1,15 de novo. Ele dizia, Jesus dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, meu Deus. Então você está pregando o quê? O que você está anunciando? Você que é um protestante, você que é um pentecostal, você que é um católico, Jesus está voltando. Olha a nuvem que fez ali, olha agora essa guerra lá no tal país, olha, agora ele volta. Mentira! Mentira, porque o reino dele já foi estabelecido. Ele falou no ano 30 ao 33, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Já vai fazer 2000 anos isso aqui e você está anunciando o evangelho, você está pregando. Que evangelho que você está pregando? Não, eu estou pregando o evangelho da graça. Ué, mas Paulo pregou que o reino de Deus estava próximo. O que você está fazendo? Que diferença está sendo você e uma pessoa dessa? Você pregador da graça e o pregador da circuncisão. Os que pregam Moisés e você que prega os ensinamentos de Paulo. O tempo não está próximo para você, não? Hein, pregador da graça? Você não entendeu que esse tempo próximo também serve para o tempo de Paulo? Paulo aguardava a volta de Cristo, Paulo aguardava o dia do Senhor, Paulo aguardava o grande julgamento, Paulo aguardava o dia do Senhor, Paulo aguardava o grande dia, tudo isso ele aguardava. Ah? Então não adianta você tirar o seu cavalinho da chuva, não adianta você falar, não, eu sou diferenciado, você está no mesmo pacote, está no mesmo erro. Você entende? Então o tempo estava próximo naqueles dias, o tempo estava próximo. Quando você lê Mateus 24,14, que é outra passagem que eles usam muito, não, mas nós temos que anunciar o evangelho para que Jesus volte logo, nós temos que pregar as boas notícias do reino de Deus que está próximo. Ei, já vai fazer 2000 anos. Jesus disse assim, Mateus 24,14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eles pegam esse versículo e esquecem Marcos capítulo 1, versículo 15, quando Jesus disse que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo. Porque Jesus falou em Mateus 24:34, Jesus falou em Lucas 21:32, que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse.
O que era aquele tudo? O evangelho se cumprir, o reino de Deus ser estabelecido, o dia do Senhor acontecer, o fim dos tempos de Moisés acontecer e a queda do templo e a destruição da cidade de Jerusalém acontecer. Tudo naquela geração. Tudo ficou lá no ano 70. Olha aqui, eu ia ler bastante coisa, mas eu vou ler só mais algumas mínimas passagens. Veja Apocalipse capítulo 10, versículo do versículo 7 só o versículo 7 de Apocalipse 10. Assim Cristo disse em espírito para João, porque o juízo do dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, foi totalmente espiritual. Então assim Cristo disse a João durante o juízo. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e profetas. Olha aqui que ele falou: João, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, saiba que o grande mistério falado pelos servos e pelos profetas vai se cumprir. Ué, você não tem curiosidade para saber que mistério foi esse? O seu pregador, o seu padre, o seu papa, o seu pastor, o seu pregador da graça, ele nunca mostrou isso para você? Ele nunca te questionou? Você nunca foi atrás desse conhecimento? Confira na sua Bíblia, Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus. Por que você não vai atrás para saber que mistério é esse? Por que você não pergunta para o seu pregador? Pergunta para ele: me explica esse versículo aqui. Não, o livro do Apocalipse é uma revelação para o futuro. Futuro? Futuro? É isso mesmo? Ou você está com preguiça de procurar entender isso aqui? O que está acontecendo com você? Você está com preguiça? O que é? Você está doente? Está com a sua mente cauterizada, travada? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Só para te lembrar, que eu já vou encerrar o vídeo, foram tocadas 7 trombetas durante o dia do Senhor, de Apocalipse 1:10. É só você conferir em Sofonias capítulo 1, versículo 14 ao 16, que no dia do Senhor iria haver destruição, dia de trevas, dia de vingança e toque de trombetas. Para início de conversa, Apocalipse 1:10, João disse: eu fui arrebatado no Espírito, eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi uma voz como de trombeta. Ali já começou. A cuíca começou a roncar logo ali. Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a trombeta. Opa! Todos os textos bíblicos que você procurar está o sétimo anjo tocou. E nenhum você vai achar ele irá tocar ainda, não. E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo sempre. Ó pregador, que evangelho que vocês estão anunciando? O reino de Cristo estabelecido vai fazer 2000 anos, ninguém se prega, você vive ele. Ele deve ser vivido, porque ele está em cada um de nós. O templo espiritual de Deus está em cada um de nós. O reino de Cristo está em nossa mente, nosso coração e nosso entendimento. A partir do momento que você começa a entender e confessar isso, você está fazendo parte dessa herança, você está fazendo parte desta maravilha, você está recebendo essa promessa em vida e você está reinando em vida quando você aceita isso, quando você acredita nisso. Tá bom? Porque todos os pregadores do Evangelho estão em desacordo com a Bíblia. E acrescento: são mentirosos, profanadores, blasfemadores, são incrédulos, são mercenários, a maioria, não são todos, mas a maioria, são exploradores dos trabalhadores, a maioria, são canalhas, são safados, cafajestes, não tem um pingo de caráter. Nenhum pregador, vem cá, nenhum pregador, nem os da graça, nem os os evangélicos, os católicos, ninguém. Nenhum deles. Todos são mentirosos. A partir do momento de Apocalipse 10, 7. A partir do momento de Apocalipse 11, 15.
quando tocasse a sétima trombeta, o reino de Cristo seria estabelecido. Por quê? Aí se cumpriu o quê? Daniel capítulo 7, versículo 9, 10, 13 e 14. Por isso que quando você lê Apocalipse 14, 6, olha cá, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, não mais que estava próximo. Ele se tornou o reino de Deus, o reino de Cristo, foi estabelecido eternamente, de geração em geração, nunca terá fim. Para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, para pregar aos que habitam na terra, todos, judeus, gregos, etíopes, todos, aqui. Então essa ladainha, essa conversa que estão pregando o evangelho, seja o evangelho da graça, seja o evangelho da circuncisão, são todos fraudulentos, são todos mentirosos, é uma farsa, é um engano generalizado, tá bom? Vou deixar essa mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, e se você tiver alguma dúvida, coloca no comentário. Se você quiser refutar isso aqui, coloca no comentário. Ou então, por que está escrito assim, tal lugar? Eu te respondo, eu faço vídeo, eu faço até live, se for o caso. Tá bom? Beijo no coração, um abraço, aperto de mão, até mais, tchau, tchau.